São 12h25 agora. Bom, vamos lá, gente. Com muita seriedade, um assunto que nós começamos aqui no Tribuna da Massa. Ontem você viu, em primeira mão, o caso da Luana Carvalho, a mulher que foi mantida em cárcere privado, agredida e abusada sexualmente pelo ex-marido, Edson Portes, que não aceitava o fim da relação. Depois de fugir do cárcere, ela conseguiu chegar até a polícia e contou com riqueza de detalhes toda essa história absurda. A partir desse momento, você vai conhecer o cárcere usado por este canalha. Você vai ver também imagens revoltantes que revelam como ela foi arrastada do meio da rua até esse matagal. Como tudo isso aconteceu e, acima de tudo, como essa mulher, no momento de descuido deste canalha, conseguiu fugir para implorar por socorro. Preste atenção na imagem, gente, durante a noite. Lá ao fundo, olha só, o primeiro vídeo, durante o dia, foi num domingo, hein? Domingo à tarde, aproximadamente. Aquele outro vídeo que você acabou de ver, volta para mim, esse é de terça-feira à noite. Ela corre, gritando por socorro, e logo em seguida o rapaz ali correndo, quer ver? Ó? O cara vai correndo atrás dela, mas não consegue mais pegar, não. Você vai entender essa história completa no jornalismo que não tem medo da verdade. Põe na tela. Ele ficou muito nervoso, ele estava me batendo muito e ele quase quebrou o meu pescoço. Eu vi a morte na minha frente aquela hora e foi só Deus que me ajudou, porque a gente estava no meio do mato, estava só eu e ele e não tinha ninguém para me ajudar. Eu gritava por socorro, mas não apareceu ninguém para me ajudar. Luana Fagundes Carvalho, de 27 anos, foi levada no último domingo à força pelo ex-marido, Edson Santos Portes. Depois de 3 dias mantida em cárcere privado, Luana conseguiu fugir na noite de terça-feira. Eu só tinha um desespero de querer voltar para casa, voltar para minha família, estava morrendo de saudade da minha filha. E eu pedia para ele, pelo amor de Deus, para me deixar ir para casa, que eu não ia fazer nada, que eu não ia denunciar. Mas ele não me deixava sair de lá. No domingo, a Luana foi passear com um novo namorado em Campo Largo. Os dois estavam no loteamento Razeira, quando à noite, o ex-marido, com 2 comparsas, a arrancaram do carro. O namorado foi ameaçado e fugiu do local. Na sequência, os homens a arrastaram. Eu estava com o rapaz, que eu estou conhecendo. Faz 2 meses que eu e esse rapaz estamos juntos. E daí o Edson viu a gente. E foi ele e mais um outro comparsa dele. Me abordaram, pediu para mim descer no carro, eu desci. Ele me empurrou, me derrubou no chão. O rapaz que estava comigo foi embora, me deixou lá sozinha, só eu e eles. E daí nisso ele já me pegou pelo cabelo e me levou para um mato que tem perto da casa de um amigo dele. Lá nesse mato ele deixou 2 comparsas dele junto com ele lá cuidando para ver se não chegava ninguém. E daí ali foi horrível, foi só tortura, só. Ele me bateu, aí a gente ficou ali durante 3 dias com ele me mantendo, não deixava eu ir para casa e me fazendo fazer as coisas com ele. Que coisa? É relação sexual? Sim, relação sexual. O que ele falava para você? Ele falava alguma coisa? Sim, falava que eu tinha traído ele, que eu não podia ter feito isso com ele. E me ameaçando, dizendo que ia me matar, que eu não podia brincar com a cara dele. Foi horrível. Luana está separada do Edson há mais de 1 ano. Os dois têm uma filha de 1 ano e 3 meses. O problema é que o ex-marido não aceita o fim do relacionamento. Segundo Luana, ela tem medida protetiva contra o Edson. No ano passado, ele a manteve em cárcere privado, pegou a jovem na casa onde morava com a mãe, em Balsa Nova, e a escondeu na casa dele. A família só conseguiu buscá-la com a ajuda da polícia. Luana já se mudou várias vezes de local porque o Edson não respeita a medida protetiva. Já faz 1 ano e 6 meses que a gente está separado, porque eu fui embora quando eu estava com 6 meses de gestação, eu fui embora de casa, mas ele nunca aceitou o fim desse relacionamento. Então fazia 4 meses agora que ele não sabia onde que eu estava morando, porque eu não conto o endereço já de medo que ele faça mal para mim e para minha filha.
O Tribunal da Massa continua com o caso. Você vai ver agora detalhes da jovem Luana. Luana Carvalho, a mulher que foi mantida nesse cárcere, agredida, abusada. O que se passou na cabeça de uma mulher que quase viu a morte por várias vezes? Eu não sei você, telespectador, você já esteve bem pertinho da morte, sabe? Aquele momento que você imagina, eu vou morrer. Você já viveu isso? Pessoas que já passaram por situação assim, eu já passei. Quando você tem certeza de que você vai morrer, tua cabeça, ela não consegue pensar em mais nada, mais nada. É como se fosse um grande apagão. Tudo fica muito quente no seu rosto, muito quente, muito quente. E dá a impressão de que tem uma luz aqui que ofusca qualquer outro pensamento. Você entra em pânico, em pânico. Só que quando aconteceu comigo foi assim, ó. Questão de segundos e passou. Imagine você, essa mulher, conviver com a sensação da morte por quase 3 dias seguidos. Põe na tela, vamos lá. Eu pensei que eu nunca mais ia poder abraçar e beijar minha filha, era só o que eu pensava lá. Pedindo para Deus me dar força, porque se Deus não quisesse me deixar viver por mim, mas que pelo menos me deixasse viver pela minha filha, porque ela é o que eu tenho na vida dela e ela precisa de mim. Os repórteres Marlon Santiago e Marcel Mercúrio acompanharam a chegada da vítima na delegacia, depois que ela conseguiu fugir na noite de terça-feira. Testemunhas afirmaram que viram a jovem ser arrastada para um matagal. Desde então, Luana ficou em cárcere privado em diferentes locais. Foram quase 3 dias de muito sofrimento. Ela está muito machucada. Ela apanhou, está muito machucada, com fome. Primeira coisa que chegou aqui à delegacia, primeira coisa, a gente ofereceu alimento e água para ela. Entendeu? Passou uma privação danada essa moça. Como que você conseguiu fugir ali do local desse cárcere? A gente estava na parte de baixo, foi o momento que ele subiu na partinha de cima para sondar se estava vindo a polícia ou alguém. Foi a chance que eu vi, ele só subiu, eu abri a porta e saí correndo. Mas ainda assim ele me alcançou quando eu estava no meio da estrada, só que a minha madrasta morava ali por perto, daí eu já estava na esquina da casa dela quando ele me alcançou. E ele ainda conseguiu me pegar, mas eu comecei a gritar pedindo por socorro e que alguém me ajudasse. Aí ele ficou com medo do escândalo e me deu mais um soco na cara e disse que eu podia ir. Ainda me ameaçou, falou, pode ir, mas depois eu vou de atrás de você e eu te mato. Outra mulher ligou contando que também passou pela mesma situação. Ela e a filha sofreram na mão de Edson Portes. Regiane tinha 13 anos quando conheceu Edson. Quando eu fiquei com ele, eu tinha 13 anos, eu era adolescente, não sabia de nada da vida, né? Daí, quando eu tinha 15 anos, eu engravidei da minha menina. E ele fez contigo a mesma coisa que ele fez com a Luana? Ele te manteve em cárcere privado? Sim, ele me manteve e me batia. Ele me batia com corrente, ele pegava faca, pegava e colocava na minha cabeça. Daí, quando a minha menina tinha 8 meses, eu larguei dele. Até que um dia... Em julho de 2017, no último dia de aula, ele sequestrou ela na porta da escola. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 13 anos. Ele manteve a tua filha em cárcere privado também? Sim, da quinta de tarde, que ele pegou ela na porta da escola, até no domingo, meia-noite, quando me entregaram ela no meu trabalho. A história da Regiane aconteceu há mais de 20 anos e, na época, a família procurou a polícia, mas Edson nunca ficava preso. Quando aconteceu isso com a minha filha, eu achei que ele ia ficar preso. Só que poucos dias ele já estava solto de novo. A esperança das duas vítimas é de que agora Edson seja encontrado e fique preso, para inclusive evitar uma tragédia. Ele é possessivo, ele é louco, ele deve ter alguma coisa algum distúrbio na mente dele, porque só pode. Agora, vendo o que aconteceu com a Luana, ela poderia estar morta hoje. Podia estar morta. Eu tô com muito medo desse cara, porque eu conheço ele, eu sei do que ele é capaz. Eu só sei que eu tô com muito medo. A Bruna Frenner está aqui, já eu converso com ela, Bruninha, porque eu sei que você conversou com os familiares deste rapaz, do estuprador.
E os familiares, de alguma maneira, tentaram proteger o acusado. Veja bem, eu não estou dizendo que eles concordam com tudo que fez o acusado, ok? Mas de alguma maneira ou outra eles tentam aliviar. É isso, né, Bruninha? Concorda comigo? É isso? Isso mesmo, Passaia. Ok. Não concordo com a atitude dele, mas colocam em xeque aí o que a Tá. Luana, o que a gente ouviu realmente da vítima, né, Passaia? Tudo bem, obrigado, Bruninha. Já já então eu volto contigo para você chamar essa entrevista, porque agora eu só quero te perguntar uma coisa, você que está me assistindo. Será que existe como justificar a ação deste canalha? Para você que está chegando aqui agora, o Tribuna da Massa conseguiu com exclusividade a imagem de um homem arrastando uma mulher para o meio do mato, onde ela foi mantida durante várias horas em cárcere privado, sofrendo todo tipo de abuso emocional, psicológico e físico. Um cara que está foragido, mas que, se depender do Tribuna da Massa, vai ser encontrado nas próximas horas. O repórter Douglas Bandeira, ontem à tarde, esteve no local onde tudo aconteceu. Ele entrou nessa mata e ele vai mostrar para a gente a que nível de crueldade chega a atitude de um homem selvagem que jamais deveria ficar livre. Põe na tela que é exclusivo, é do Tribuna. Nesse carro, Luana está acompanhada de familiares. Estamos seguindo as vítimas da história, cruzando a cidade, até o ponto onde ela foi mantida em cárcere privado. A partir de agora, a Rede Massa te leva ao pesadelo de Luana. Nós estamos em Campo Largo hoje para mostrar para vocês qual foi o cenário que causou toda aquela agonia por alguns dias da Luana, essa mãe, essa ex-mulher e que sofreu nas mãos do ex-marido. Esse é o bairro Razeira, local que nós estamos agora. Lá para baixo é uma rua sem saída. A Luana, no último domingo, ela foi abordada pelo ex-marido juntamente com outros 2 comparsas, justamente naquela direção. Lá para baixo tem uma comunidade bastante simples e foi ali que ela foi abordada quando estava junto com o atual namorado. O ex-marido veio trazendo ela a pé por toda essa rua, puxando pelos cabelos. Só que isso já era um domingo, tarde da noite. As pessoas viam o que estava acontecendo com ela, mas tinham medo de fazer alguma coisa justamente porque o ex não é muito bem quisto aqui na região. Quando ela chegou aqui nesse ponto, ela avistou essa casa abandonada. E mal sabia que era aqui que ela passaria os piores dias da vida dela. Esse era o namorado que estava acompanhando Luana, testemunha do comportamento agressivo de Edson. E ele chegou, puxou ela com a mão esquerda, puxou ela dentro do carro para tentar tirar ela e começou a gritar com outro amigo dele. Isso foi, parecia um outro rapaz, amigo dele. E nisso que ele tirou ela do carro, ele já agrediu ela, deu 2 socos nela e ela caiu no chão. E a hora que eu fui sair do carro para defender ela, o rapaz que estava com ele puxou um revólver de dentro do bolso da blusa e mandou não se intrometer e perguntou se eu sabia o que estava acontecendo. Eu falei, cara, não tô sabendo o que está acontecendo. Ele falou assim, cara, ela é ex-marido, ela é ex-mulher dele, são ex-marido, cara, não se intromete, esse bagulho é marido e mulher, cara. Eu falei, então tá, marido e mulher não meta a colher, mas não precisa bater na menina, cara. Ou vamos com o carro. Não, pega esse carro e some daqui, cara, some daqui. Ele não pôde fazer nada. Estava sozinho contra 2 homens e uma arma apontada para ele. Saí em torno de umas 2 quadras, liguei 190, fiz uma denúncia anônima, falei assim, ó, tá acontecendo um feminicídio em tal lugar. E nisso que eu saí na principal, na avenida principal, eu vi uma viatura saindo mais ou menos do local que a gente estava. E eu achei que a polícia tinha pegado ele e ela tinha ido pra delegacia. E nesse mesmo momento eu liguei pra um conhecido meu que trabalha onde uma tia dela mora. E falei, ó, fala pra tia da Luana, assim, que pegaram ela, o marido dela pegou ela. E não sei pra onde foram, se a polícia pegou. E não tô sabendo exatamente o que aconteceu. Depois que soube do fim do sequestro, tentou falar com Luana, ligando pra sogra. Sem sucesso. Abalada, a namorada ainda não contou pessoalmente o que passou. Enquanto essa conversa não acontece, a preocupação dele é outra. Querendo ou não, ele me viu, né? Então tá complicado até pra mim, né? Pra mim, como é que eu vou sair de casa tranquilo, sabendo que esse cara tá na rua, sabendo do grau que ele foi, a proporção que ele pode chegar, ele bater na mulher, prender uma mulher. E apareceu mais um caso hoje ainda que
numa ex-mulher dele, como é que eu vou sair de casa sossegado? Então até pra mim, tá, a minha defesa pessoal, vamos dizer assim, tá complicado. E ainda bem que acharam ela, né? Ela tá machucada, a gente viu a imagem dela, mas tá machucada, infelizmente, né? Graças a Deus tá viva, tudo, mas tá complicado até pra minha segurança. E antes do cativeiro montado por Edson, Luana passou a noite nas mãos do ex-marido em outra casa. Na segunda-feira, por volta de 6 da manhã, o casal vai embora. E moradores da primeira residência acompanham tudo. Na rua, ela tenta se defender, fugir. Na base da violência, ele empurra a jovem para o meio do mato e o pesadelo começa. Esse foi o caminho que a Luana fez junto com o Edson para chegar até essa residência, que foi o cativeiro dela por 2 dias, quase 3 dias. Um local bastante complicado, você vê que existe uma floresta bem fechada para lá. E aqui tem muito lixo, muito entulho. É difícil até para a gente subir. Mas foi exatamente essa subida que o casal fez até a casa que ela ficou, mantida em cárcere privado. Bem complicado esse caminho que a gente está fazendo aqui agora e a Luana está aqui com a gente. Primeiro, obrigado, Luana, por ter essa coragem de voltar aqui no cativeiro que você ficou e poder mostrar tudo que você passou. Você falou que quando você foi sequestrada lá no bairro Razeira, ele te pegou pelos cabelos e te levou em outra residência. Isso. A primeira residência não foi essa? Não. De quem era essa outra residência? É um conhecido dele. E ele esse conhecido não falou nada que ele estava te levando para lá? Não. Ele consentiu com isso? Sim. Depois que você foi para essa primeira residência, aí que ele teve a ideia de te trazer para cá? Isso. Porque daí eu comecei a gritar, né, e pra evitar o escândalo, pra não chamarem a polícia, então ele me carregou pelo mato e daí viemos do mato pra essa cativeiro. E aqui você passou os 2, 3 dias piores da sua vida, Sim. né? Os piores dias da minha vida. Inclusive que eu pensei que não ia ter fim. Douglas Bandeira continua a conversa e descobriu o pior. O pior de tudo isso ficou para a segunda parte desta reportagem exclusiva. As imagens de Gilmar de Brito, reportagem de um grande poeta da vida real. Douglas tem essa facilidade, né, de arrancar a informação e quando ele manda a notícia para a gente, ele constrói toda uma narrativa para que a gente consiga entender com riqueza de detalhes e emoções. Não sei você, mas quando eu vi a moça, a Luana, ali no meio, é como se eu estivesse sentindo a dor dela. As mulheres muito mais do que eu. Se você tentar se colocar na pele daquela que ficou quase 3 dias sendo surrada, violentada sexualmente e enforcada, porque ela disse que em alguns momentos ele enforcava a mulher até a morte. Quando ela estava quase desfalecendo, ele soltava. Isso é tortura, hein, gente? Tortura, estupro, cárcere privado, tentativa de homicídio. Como é que está solto um cara desse ainda, hein? Como é que não está na cadeia? Começa a partir desse momento a nossa perseguição ao homem que não vai ficar muito tempo fora das grades. Ele vai para o xilindró, peraí. Agora sim, por favor, produção, Cleverson, me dá essa imagem. Gente, o que você vai ver agora, na segunda parte da reportagem do Douglas Bandeira, é esse conflito emocional, essa dor da alma vivida pela Luana dentro desse cárcere. E sim, eu quero chocar as nossas autoridades. Nós precisamos fazer alguma coisa, gente. O homem que faz o que esse canalha fez, se não for punido com rigor, vai servir de mau exemplo para outros canalhas. Ele precisa ser encontrado, preso, julgado e condenado. Veja a reportagem. Então, Luana, se você nos permite, você pode nos encaminhar ali para onde você ficou? A gente vai seguir aqui a Luana
você que está vendo aí na tua casa, você vai ver as condições que ela ficou durante esses dias todos. Você vê que tem muito lixo aqui, gente, ó. É uma casa abandonada aqui na via, no bairro Razeira. Não sei há quanto tempo não tem ninguém morando por aqui, mas tem muito lixo, ela é totalmente destruída. Tem alguns vãos aqui entre as madeiras. E esse quartinho desse tamanho, bem pequeno, foi onde a Luana ficou junto com o ex-marido, o Edson. Aqui ele fazia o que ele podia. Um ato de estupro foi aqui também. E ameaça o tempo todo. E me prendendo, né? Não deixava eu sair. E foi os piores momentos da minha vida. Só pra gente mostrar mais um pouco aqui, ó. Olha como isso aqui tá bem caído já, ó. É uma casa de madeira com 2 andares, um andar abaixo da rua, o outro já no nível da rua. O andar de cima tá aqui bem na nossa cabeça aqui, ó. Algumas madeiras soltas, forro solto, lixo para tudo quanto é lado. Inclusive tem até uma outra saída que dá lá para aquele mato que eu mostrei para vocês no início ali da nossa conversa com a Luana. Essa outra saída aqui dá lá para aquele mato. Um local bastante complicado, bastante difícil de ser mostrado. Aqui tem um banheiro, ó, desativado, obviamente. O banheiro lá no fundo. Tem até a pia aqui, enfim. E ali, como eu disse para vocês que a casa está abaixo do nível da rua, tá ali a prova. O andar de cima é no nível, o andar de baixo é como se fosse no subsolo. Quando a gente estava aqui, ele não tinha usado nada. Naqueles momentos que a gente estava aqui, não estava bebendo, não estava usando droga. Estava consciente? Sim, estava consciente. Quer dizer, você conhecendo o Edson já de um relacionamento que vocês tiveram, você sabia que ele estava fazendo aquilo em sã consciência. Ele estava... Era normalidade dele fazer isso? Sim. E você gritava aquilo? Não, porque como eu já tinha apanhado muito e ele me ameaçava que se eu fizesse escândalo ele ia me fazer coisa pior, então eu tinha que ficar aqui passando tudo que eu passava quietinha. Até tentei por 2 vezes sair, mas não deu certo, porque ele me pegava e o medo não deixava. Você pensava muito em quem nessa hora? Eu só conseguia pensar na minha filha. Eu pensei que eu não ia conseguir sair daqui, desse lugar, eu não ia conseguir sair de perto dele. Eu pensei que eu nunca mais ia poder abraçar e beijar a minha filha, que é o bem mais precioso que eu tenho nessa vida. E foi muito difícil, foi muito sofrido ficar aqui, longe da minha filha. Tem um garfo aqui, um resto de comida, uma farinha ali, enfim, até uma garrafa de bebida alcoólica. Enquanto você estava aqui, Luana, ele te deu alimentação? Não, essas coisas ele pegou, ele até oferecia para ver se eu queria, mas eu não estava em estado de comer, eu não consegui. Nesses 3 dias que eu fiquei junto com ele, eu não sentia fome nenhuma. Até agora, para falar a verdade, eu não tô com fome, eu não tô sentindo fome. Então, quando eles vieram para cá, o colchão já estava aqui, a coberta ele deu um jeito de trazer. Imagine essa mãe passando aqui. Foram 3 noites, né? Que foi domingo para segunda, segunda para terça. E na terça noite ela conseguiu escapar. Olha que sujeira. Isso aqui é teia de aranha. Telha aqui também. É tudo muito complicado, tudo muito difícil da gente mostrar aqui. E a história não para por aí. Quando anoitecia, o Edson tirava a Luana de dentro da casa, de dentro do cativeiro, e trazia aqui para o meio desse mato, que é bastante fechado, isolado. Ele trazia a vítima para cá, a ex-mulher, e cometia todas as violências possíveis. Batia, estuprava, e ela não podia gritar. Ela não podia pedir socorro, porque ele ameaçava o tempo todo a ex-mulher. Então, tudo que ela passava aqui nesse local, completamente feio e estranho de se olhar, ela tinha que passar em silêncio. Eu consegui fugir daqui quando ele subiu nessa parte aqui de cima para enxergar se estava vindo alguém. E foi nesse momento, ele subiu ali, eu abri essa porta e saí correndo. O Edson subiu porque ele estava preocupado. Ele sabia que existiam outras pessoas preocupadas com a situação da Luana. E como ele já estava aqui há algum tempo com ela, ele subia aqui constantemente para verificar como era a situação da rua. Esse é o momento que Luana consegue sair da casa.
Ele percebe essa fuga e vai atrás dela. Mas quando eu olhei, ele já estava atrás de mim, conseguiu me alcançar, mas começava próximo à casa da minha madrasta que mora perto. Eu comecei a gritar, fazer escândalo. Aí então ele me deu um soco na cara e disse que eu podia vir, mas que depois ele vinha atrás para me matar. E aí ele sumiu. Essa é a parte superior desse cativeiro, dessa casa abandonada. Olha aqui a frente dela, totalmente destruída. E quando a Luana disse que a chance que ela teve para escapar do ex-marido foi quando ele justamente subiu aqui nesse andar superior para verificar como é que estava a rua, o buraco que ele passou dessa residência é esse aqui, ó. Esse aqui. A Luana estava lá embaixo, sem coragem para gritar, mas quando ele subiu aqui na terça-feira à noite para verificar, foi quando ela conseguiu escapar. Do lado de fora, os tios da Luana, juntamente com a polícia militar, a polícia civil, que já estava procurando essa menina já há alguns dias, eles ficaram aqui nessa via por aproximadamente 3 horas, procurando pela sobrinha, procurando por essa vítima. E por incrível que pareça, eles não escutaram absolutamente nada e não viram que ela estava bem do lado deles, bem ao lado da via, apenas esperando pelo tão esperado socorro. A única pessoa que podia me ajudar era Deus, porque eu fui largada à própria sorte, né, nas mãos desse bandido. Então, o que passa pela minha cabeça é agradecer a Deus, aos meus familiares, a todos os que pediram a Deus por mim e pedir mais a Deus que a justiça seja feita e que esse cara pague por tudo isso que ele fez. Olha, Douglas Bandeira, parabéns. Você contou de uma maneira assim primordial, primorosa. Você e o Gilmar de Brito, parabéns pela reportagem. Não termina por aí, porque agora os familiares do bandido querem justificar toda essa ação, tá? Eu vou mostrar isso para você depois do intervalo. Vamos conversar com a Bruna Frenner. Vem aqui, Bruninha, ao vivo com a gente. Ela conversou mais cedo com os familiares do rapaz que manteve a mulher, ou a ex-mulher, por 3 dias em cárcere privado. E como é que foi a conversa, Bruninha? Pois é, Passaia, como a gente sabe, toda a história tem várias versões, né? Vários lados. E dessa vez a família do Edson, acompanhando todo o caso, todas as reportagens aqui no Tribuna da Massa, também quis se manifestar. E hoje pela manhã nós encontramos com eles. O que fica muito claro é que eles não concordam com a atitude do Edson, mas colocam em xeque e trazem algumas contradições em relação aos depoimentos da Luana. Inclusive, tem um momento ali da reportagem que ela fala que ela já está separada dele há 1 ano e 6 meses, e a irmã do Edson fala que não, que ela teria se encontrado já com o Edson outras vezes, e faz um questionamento: por que ela estava no local onde ela sabia que o Edson estaria, ali numa biqueira realmente, onde ele consome drogas com os demais companheiros? Será que não seria para provocar ciúmes? Eu conversei com o pai do Edson, que disse que não vai pagar advogado para ele, não vai apoiar a atitude do filho. O que ficou muito claro para a gente é que a família já sofre já há tempo com o Edson Portes, justamente por conta do problema com as drogas. Inclusive, amigos do Edson, amigos, né? E o Edson vão na casa dos pais ali dele para roubar objetos, para trocar por drogas. A situação é muito triste. Mas vamos ouvir então o que a irmã do Edson Portes conversou com a gente hoje pela manhã. Eu não quero defender ele, porque o que ele fez ele tem que pagar. Mas, assim, o Edson realmente ele usa drogas, ele tem alguns problemas, tanto com a polícia, tudo. Mas, assim, sobre a questão do que aconteceu, tem muita coisa que a gente ficou em dúvida. Sobre o local onde ele teria pegado a Luana, porque deu a entender que ele tinha feito uma emboscada para pegar ela. Só que eu acho, assim, que uma pessoa que tem medo da outra, ela não vai aonde sabe que a pessoa que ela tem medo vai estar. Você acha, então, que a Luana foi para... Por que a Luana teria ido nesse lugar? Para provocar ele, talvez, ou não? Eu desconfio que para fazer ciúme. Com outro homem. Isso, porque não tem outra explicação.
E a Luana disse que, né, tem medida protetiva contra ele, que já tem vários boletins de ocorrências, mas você disse que eles já teriam se encontrado outras vezes depois da separação. Sim, outras vezes, tanto que ela falou ontem que ele nunca ajudou ela com nada em questão a neném deles. E isso é mentira, porque várias vezes ele foi levar leite, fralda, tudo que ela pedia ele dava um jeito de levar para ela. E tanto que várias vezes dele ir ficar na casa dela 2, 3 dias e voltar para casa. E é conhecido quando ele vai para ficar com ela, porque ele volta limpo, volta cheiroso, e quando ele tá para a rua ele volta maltrapilho para casa. Mas na questão dele ter agredido ela e ter segurado ela tantos dias, ele tem que pagar sim, porque isso não é certo. Ok, a irmã é bastante coerente, né? Ela sabe que o irmão fez uma coisa errada e que ele tem que pagar. Em relação àquilo que ela considera contradição, é difícil opinar, né? Porque eu não tenho um vídeo provando nada, não tenho um documento, não tenho um print de conversa. Então eu não posso falar aqui que a Luana agiu de má fé. Não tem como falar, não tem. E se por um acaso a Luana fosse ao local para fazer ciúmes para o ex-companheiro, gente, fazer ciúmes não é crime, ok? Pode ser uma falta de maturidade, mas não é crime. Já o que esse cara fez, isso sim é crime. Então, a Luana não tem culpa de nada, a Luana está limpa nessa história e o calhorda é o Edson que precisa pagar e a irmã concorda com isso. Bastante coerente, muito obrigado, viu, por sua entrevista. Gente, eu gosto de dar prosseguimento aos assuntos tratados aqui no Tribuna. Nem sempre a gente consegue fazer justiça, essa é a grande verdade. Nem sempre um assassino no trânsito paga, infelizmente. Quantas vezes que nós descobrimos quem é o cara, onde ele mora, mas que a justiça lavou as mãos. Porém, ainda assim, nós não desistimos. E todas as vezes que alguém faz uma lambança, principalmente colocando a vida de outras pessoas em perigo, nós entramos nas histórias.